E aí, pessoal, voltando para mais um vídeo, né? Continuando, né, o assunto que nós começamos no outro vídeo passado, que é a respeito da nossa revisão. Não esqueça que a nossa é dia 6 de maio, né, é de Sociologia. Então vamos lá, continuando o assunto. Então a gente viu as formas de conhecimento, e que a Sociologia é uma das formas, né, ela traduz uma das formas de conhecimento, que é o conhecimento científico. Então ela é uma ciência explicativa da sociedade. Que sociedade é essa? Então a Sociologia surge num contexto de mudança de pensamento, mudança cultural, nas formas de interpretar o mundo. Então ela interpreta a sociedade em mudança de uma forma, né, mais rigorosa, mais profunda a respeito dessas alterações que ocorreram. Então que mudanças são essas que a Sociologia emerge como ciência explicativa? Vamos lá. Primeiro, estamos aqui, ó, Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a mudança na base econômica da sociedade. Então a primeira mudança foi o quê? Na base produtiva. Então nós temos a mudança da manufatura, ou seja, da produção em equipamentos simples ou produção manual, para a maquinofatura. Começou aí com motor a vapor, depois foi evoluindo para outras formas de fonte energética. Então a gente tem essa mudança na base industrial, que é da manufatura para a maquinofatura, e daí emerge uma série de relações. Então aí tem a emergência da indústria, as aglomerações urbanas, né, a densidade demográfica das áreas urbanas, uma mudança, né, demográfica que nós falamos, da área rural para a urbana. Então nós temos um fluxo migratório da área rural para trabalhar nessas indústrias nascentes, as aglomerações em torno das indústrias. Nós temos mudança nas relações de trabalho, que é instituído o trabalho assalariado, né? O salário passa a ser o pagamento pela força de trabalho. Então a gente tem mudança em relação a isso, né? A criação da categoria patrão e empregado. Então a gente tem nesse contexto histórico, então o inchaço das grandes cidades e os problemas daí decorrentes. Né? A gente tem problema de infraestrutura, nós temos problemas de violência, prostituição, uma série de questões que não existiam com o mundo baseado em termos gerais na vida rural. Então a vida urbana é uma novidade e é uma inquietação também. Agregado a isso, as relações de trabalho, as grandes aglomerações, e a Sociologia essas questões é uma inquietação explicativa que a Sociologia tenta dar conta. Certo? Então nós temos esse contexto de mudança econômica que impactou nas nossas relações sociais. A outra mudança que ocorreu está aqui, ó, Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi uma mudança política. A Revolução Francesa ela é um marco do fim do período absolutista, ou seja, em que o poder político ele tinha como premissa o rei absoluto, o monarca, que ele tinha capacidade de legislar, ele tinha capacidade de executar, então ele também de zelar pelas leis, então todo o poder, né, estava na mão dos reis. E aí, com a Revolução Francesa, é um marco do fim desse período absolutista, em que o poder sai das mãos desse monarca absoluto e vai para o povo, entre aspas, né? Lembra que a gente falou? Quando a gente fala que a República, que é o marco dessa Revolução Francesa, ou seja, que é uma coisa do povo, né? Res pública, né? Uma coisa do povo, não é de todo o povo, não. Que povo é esse? Esse povo que está emergindo aqui como classe dominante da Revolução Industrial, que é a burguesia. Então a burguesia, ela tinha o poderio econômico, mas não tinha o poderio político. E a Revolução Francesa foi esse marco, né, em que ela assume o poder político também, com a ideia que o poder, a democracia, né, o poder do povo, ele que dominaria o cenário político naquele momento, mas não era o povo todo, né? Os camponeses ou os assalariados, mas sim essa elite econômica que queria dominar também politicamente, principalmente para o livre comércio, para não ter o Estado, né? Como é o Estado absolutista, extraindo impostos para ter o livre comércio, que é uma das características desse momento do liberalismo econômico. Então o poder político nessa época agora ia para o povo, né? Entre aspas, né? Então essa elite econômica propiciou, financiou essa Revolução Francesa, que houve essas mudanças políticas na sociedade. E por último, né, a gente fala isso didaticamente, essa divisão dessas três revoluções, mas elas aconteceram ao mesmo tempo, né? A emergência de uma elite dominante, de uma mudança da base industrial. Essa elite queria dominar politicamente através do fim do absolutismo, do poder régio, para o poder democrático, né? O poder do povo, né? O voto, a escolha de representantes, e aí sim tirar o poder
das mãos, e ao mesmo tempo nós temos a mudança de pensamento, que é a mudança cultural, a mudança nas bases explicativas. Está aqui, o iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi o movimento intelectual de mudança nas bases explicativas. Então, o pensamento religioso como categoria dominante para explicar as relações que estão à nossa volta, ele cai nesse momento e a ciência assume esse papel. Então, o iluminismo é a consolidação da ciência. Isso já vinha tendo as mudanças desde o Renascimento, né? O renascimento humanístico, filosófico, né? E nós temos o renascimento da cultura greco-romana, das formas de pensamento racional, e atinge seu auge aqui no iluminismo. E o iluminismo também é um movimento dessa elite, certo? Por quê? Porque essa elite queria fundar politicamente a nobreza, o absolutismo, e esse absolutismo tinha um pé no pensamento religioso, ou seja, a igreja era um sustentáculo do absolutismo. Então você, subtraindo o pensamento religioso, colocando a ciência neutra também, entre aspas, a ciência neutra sem nenhum fim, a gente tem aqui a emergência de um novo modelo de sociedade, que é a sociedade moderna. Então a sociedade moderna é fruto dessas revoluções. Então nós temos essa mudança de pensamento em que a ciência se torna a categoria explicativa. Então o poder político anterior ele é subtraído, o poder do pensamento religioso, o pensamento da Igreja Católica principalmente, ele é substituído pelo pensamento científico. Então a gente tem uma mudança muito grande na sociedade. E essa sociedade que nós temos hoje é resultado dessas transformações. E a sociologia ela faz o quê? Ela é o estudo da sociedade que resulta disso aqui tudo. Então a sociologia explica essa sociedade. E a primeira forma de explicação das mudanças que ocorreram a partir das revoluções é o positivismo, que a gente vai ver no próximo vídeo. Valeu, pessoal? Vamos em frente!